Então, bora lá. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E agora, estudar sobre economia é questão de sobrevivência. Eu sou João Oliver, já dá um like, compartilha e se inscreva no canal e coloque a sua opinião aí nos comentários para que assim o YouTube possa recomendar o meu canal e a gente poder engajar e se transformar em uma grande comunidade. E do porquê hoje eu resolvi trazer a respeito deste tema aqui para vocês hoje neste vídeo. Recentemente, teve uma reforma sobre o Pix que começaria a ser taxado acima dos R$ 5.000. Como eu não sou um especialista ainda, eu ainda estou em fase de estudo a respeito dessa reforma, então eu sei que há pessoas mais experientes sobre este assunto e eu imagino que vocês já tenham procurado a respeito, então eu não vou me adentrar profundamente na questão dessa reforma, mas basicamente pessoas que têm uma transação de renda acima de R$ 5.000 serão taxadas e terão que pagar por mais impostos, caso contrário cairão na malha fina e terão que declarar claramente para a Receita, né? Caso contrário, terão que arcar com multa e etc. Basicamente, seria esta reforma. E por que que essa reforma ela vai afetar tanto o país e por que agora estudar sobre economia e também estudar especialmente sobre política agora é uma questão de sobrevivência. E eu falo política porque a política ela está intrinsecamente ligada com a economia. E eu sei que muitos brasileiros, que a maioria da população, não gostam de estudar sobre política e não gostam de estudar sobre economia. E tem várias razões sobre isso, já que na nossa cultura, já que na nossa sociedade, estudar sobre economia, estudar sobre política sempre foi algo, digamos assim, visto de uma forma negativa. Porque na maioria dos casos onde você citava sobre política, onde você citava sobre economia, onde você falava sobre dinheiro, as pessoas elas te olhavam de forma negativa, como se você quisesse parecer melhor que o outro, como se você tentasse fazer aquela pessoa acreditar em uma ideologia que talvez você não concorde, ou, por exemplo, que acontece muitas vezes de pessoas que perdem amigos, perdem relações familiares, simplesmente por conta de política, simplesmente por conta de economia. O que eu acho simplesmente um absurdo, porque está claramente evidente que o nosso inimigo não é os nossos amigos, não são nossas famílias. Os nossos inimigos é um inimigo muito maior, que são justamente aqueles que querem nos manter na pobreza e as pessoas ainda parece que não perceberam isso. E eu espero que vocês que estejam aqui me acompanhando, que vocês percebam isso para que a gente, possa se tornar uma comunidade que consiga se libertar dessas amarras que estão tentando colocar na gente. E do porquê que estudar economia e estudar política vai fazer você se libertar e pelo menos se proteger dessa situação. Eu, particularmente, sempre gostei de estudar economia e sempre gostei de estudar sobre política. Só que eu fazia isso com relação a um hobby. Só que, ultimamente, eu tô vendo que, a partir de agora, é literalmente questão de sobrevivência. Por que que eu digo isso? Porque há especialistas que estão vendo a situação atual do Brasil, então isso eu não estou falando da minha boca, é de especialistas que eles fizeram uma análise e eles não têm nenhuma perspectiva de que o Brasil vai melhorar. E, pelo contrário, ao que tudo indica, é daqui para pior. Então, quando você começar a estudar sobre economia, começar a estudar sobre política, você vai entender do que eu estou querendo dizer e eu vou tentar trazer essa ideia aqui da forma mais resumida e mais clara possível. A economia e a política, ela está intrinsecamente ligado a tudo que ocorre na nossa sociedade. As pessoas, elas não percebem isso, porque nunca chegaram a estudar sobre. Só que a economia, ela basicamente resume e dita tudo que ocorre na nossa sociedade. Lembrando que a nossa sociedade é uma sociedade capitalista, então tudo que a gente faz se resume a dinheiro, e dinheiro é economia. E economia envolve ações populares, que aí envolve a política. E por que que a política, no meu ponto de vista, é tão detestável aqui no Brasil? A política nada mais é do que ações para o povo. E o que seriam ações para o povo? Seriam ações populares que visaria o melhor da nossa população, que visaria o progresso da nossa população e que visaria o desenvolvimento do nosso país. Só que isso, infelizmente, no nosso país não ocorre.
e não ocorre porque não tem um direcionamento correto dos recursos necessários para onde deveria ser. Boa parte da nossa renda é direcionada para coisas inúteis. Não é à toa que, por exemplo, as pessoas elas estão achando que estão indo num evento de graça, só que na verdade esse evento de graça é pago pelos seus impostos, entendeu? Ou sei lá, o salário imenso de um influenciador famoso, na verdade é por conta dos impostos que vocês pagam e o Estado simplesmente repassa para eles. Isso que eu não estou nem querendo entrar no assunto de corrupção, de lavagem de dinheiro e etc, né? Mas, resumidamente, a política é feita exclusivamente para ações populares, para ações para o povo, visando a nossa melhoria do nosso país em geral. Só que isso não ocorre. E por conta disso que a política é tão detestável no nosso país. Porque algo que deveria ser para nos beneficiar, simplesmente está nos prejudicando. E isso causa uma revolta no povo, e o problema é que essa revolta faz com que as pessoas se afastem. E é normal do ser humano. O ser humano, ele não gosta de estar perto de coisas que os fazem mal. Não é à toa que quando você está perto de uma pessoa que te faz mal, a primeira ação que você pretende fazer é se afastar dessa pessoa. A mesma coisa ocorre quando são ideias. Quando a gente talvez não concorde com uma ideia, a gente resolve afastar dela. E aí por isso que a maioria das pessoas não gostam de economia e não gostam de estudar sobre política. Porque são ideias que talvez eles se desagradam por não ser algo relevante no nosso país, por não ser algo respeitado no nosso país, então as pessoas simplesmente resolvem deixar de mão. Só que a questão é que esse deixar de mão, ele já chegou num ponto em que é impossível de ser ignorado e agora é necessário estar combatendo eles, só que para isso seria necessário um grande volume de pessoas. Então, qual que seria a recomendação? A gente não consegue ter controle sobre um grande número de pessoas, a gente não consegue influenciar um grande número de pessoas. Só que a gente tem controle, a gente tem influência sobre a nossa própria vida. Então, a partir do momento em que você resolver tomar ações visando o seu próprio progresso, visando o progresso da sua família, visando o seu bem-estar, você já vai estar contribuindo para uma sociedade melhor. Porque quanto mais pessoas se desenvolverem, mais pessoas capacitadas, mais pessoas inteligentes vão estar surgindo para combater esse mal que assola todos nós. Porque entende que a gente é o produto de algo muito maior. A gente simplesmente somos as vítimas daquilo que querem que nós nos tornemos. As pessoas do alto escalão querem manter a gente na pobreza. E por que que a economia ela entra neste ponto agora que eu vou falar para vocês? Estudar economia, ela rege praticamente tudo na nossa vida. Seja em relacionamentos, porque hoje em dia é impossível você manter um relacionamento sem ter o mínimo de condições financeiras. Seja em questão de mercado, as empresas para sobreviverem, elas precisam de lucro, elas precisam de economia. Você precisa de dinheiro para estar pagando as suas contas, para estar sobrevivendo. A gente vive numa sociedade capitalista, ou seja, tudo segue oferta-demanda, tudo segue o dinheiro. E isso tudo envolve o quê? Envolve economia, envolve o livre mercado. E é por isso que você tem que buscar estudar sobre economia. Porque a partir do momento em que você estudar sobre economia, você vai entender como a sociedade funciona e você vai conseguir se proteger, vai conseguir se prevenir sobre problemas futuros que vão provavelmente estar assolando o país daqui uns anos. Como eu disse, há especialistas que não veem perspectivas. Imagina, o cara ele dá a vida para isso, ele estuda a vida inteira para isso e ele não vê perspectivas de que o Brasil vai melhorar. Imagina as pessoas que são leigas, o tanto que elas serão prejudicadas. E quando você estudar sobre economia, você vai entender sobre a importância de guardar dinheiro, sobre a importância de criar um capital, sobre a importância de ter novas fontes de renda, sobre a importância de entender como investir, de saber ao menos como empreender. Eu não estou falando que você precisa se tornar um empreendedor, que você precisa se tornar um investidor profissional. Eu estou falando que você tem que entender sobre economia, entender sobre política, minimamente, para você conseguir se proteger e conseguir proteger sua família. Hoje já não é questão de hobby, já não é questão de profissão. Hoje, saber sobre economia, saber sobre política é questão de sobrevivência. E no mundo, sempre sobreviveu aqueles que não eram os mais fortes, não eram os mais inteligentes.
sobreviver aqueles que conseguiram se adaptar às diversas situações. E o ser humano tem o maior fator de adaptabilidade do mundo. E se você não conseguir usar essa adaptação para sobreviver à economia, à política que pode nos assolar de uma forma negativa no futuro, infelizmente, você está em maus lençóis. Só que eu estou aqui hoje para dar esse aviso para vocês, porque eu quero o bem de vocês, eu gosto muito de vocês. Apesar de eu não conhecer vocês pessoalmente, eu sinto muito carinho por vocês que estão me apoiando aqui neste canal. Muito obrigado por mais um vídeo. Se inscrevam, compartilhem, coloquem uma opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo.